Na Copa Sul-Americana, o Inter passa pelo Rosário Central. Pergunta básica, sim ou não, você vota. Então, cada um pode votar na sua fala e você vota conosco aqui no chat e a gente já pode analisar a estreia do Roger. Antes do intervalo do Notícias na Hora Certa, e continuamos falando aqui durante o programa na Gaúcha, o que acontece para terça-feira, para esse meu sim acontecer de fato, a manchete era essa e eu quero insistir. Se o Internacional não tiver, na terça, efeito do trabalho imediato do Roger Machado e do Paulo Paixão, motivador que é Valência, Borré e Alan Patrick, na condição de protagonistas como são pagos para ser e não estão sendo ao longo de 24, o Borré com menos amostragem, é verdade, mas ele não estava bem, o Valência na hora grande diminuiu e o Alan Patrick na hora grande diminuiu. Esses três, que são excelentes jogadores, ninguém está discutindo a qualidade deles, mas se eles agora, terça-feira, forem de fato protagonistas, o Inter ganha de 2 gols de diferença do Rosário Central. Se continuarem jogando como coadjuvantes, por mais que ganhem como protagonistas, o Inter não passa do Rosário Central terça-feira. Mas, Maurício, tu trouxe um detalhe que eu queria que tu ampliasse também, e os demais companheiros aqui da bancada do programa. Que é o seguinte, Maurício, o Inter poucas vezes conseguiu fazer... Uma vez. Mais que 2 gols em jogos... Ah, não, eu achei que você ia dizer dos 3 jogarem juntos. Foi uma vez só. Não, jogar juntos uma vez só. Yeah. Porque esse jogo com São Luís, que eu acho que tu fez referência, né, que foi 3-0 no Beira-Rio. Então o Inter tem esse desafio... Mas também tem esse detalhe importante, dificilmente, na época do Cudê, ele conseguiu utilizar esses jogadores ao mesmo tempo. Esses 3 jogadores e com o ambiente que se criou para o jogo. O Roger jogou contra o Botafogo no mesmo desenho tático do Cudê. Ele até na entrevista deu essa tinta, assim, dizendo que podia fazer isso. Acho que ele está fazendo isso, 4-1-3-2, preparando o Borré e Valência juntos. Para terça-feira, acho que é isso. Depois do jogo, em que o Inter estava muito desfalcado e, assim... não mereceu em nenhum momento vencer o jogo. O Roger também reclamou muito, pontuou que o Inter estava muito acostumado a jogar por dentro. Justamente por isso, né? Alan Patrick, mas os dois ali da frente são avantes, eles ficam por dentro e jogava menos pelos lados. Se ele vai jogar com Borré e Valência, se o Valência tiver condições, né? Porque ele não jogou por lesão, ele vai ter que encontrar uma maneira de fazer esse jogo pelos lados aí. Pois é, essa é uma questão importante. E o Bustos está lesionado. O Bustos está lesionado. Vocês acharam o Inter muito diferente? Assim, ó, eu sobre Inter e Botafogo, eu acho que sim, o Inter passa pelo Rosário Central. Tá, mas assim, eu quero que tu fale sobre isso, mas analise um pouco também do jogo contra o Botafogo. É que assim, tem uma situação que me deixou muito triste como torcedor do Inter no jogo contra o Botafogo. Que é o teu time ele não ter a menor chance. E aí o Botafogo não fez nem o melhor jogo dele. E aí a gente viu o jogo se desenhando pro Botafogo e ao mesmo tempo tu te admira ver um time jogando bem e funcionando e as coisas funcionando dentro de campo e o Inter uma grande bagunça. E daí eu não tô aqui dizendo que é o Roger o problema do Inter. O Roger chegou ontem, né? Mas o Inter uma bagunça, um time que não consegue jogar bola, o Botafogo dominando as ações do jogo. A gente sabia, assistindo o jogo no sofá da minha casa, eu olhava assim e sabia que o Botafogo ia fazer o gol quando bem entendesse, quando quisesse. O Inter sem competitividade nenhuma, e isso é triste no futebol. Quando a gente vê, CCD, eu acho que tu me entende pelo momento do Grêmio também, embora o Grêmio tenha vencido o Vitória, a campanha do Grêmio no Brasileirão mostra isso, é quando tu não vê o teu time sendo minimamente competitivo. E olha só, eu tô aqui pedindo pro Inter ter competitividade. Olha que ponto chegou o Inter na temporada, de eu implorar por um time que tem Alan Patrick, tem o Bruno Henrique, tem o Rocher, tem o Mercado, tem o René. Ai, Vini, eles sim, mas são jogadores experientes. Eu tenho que pedir para esses caras terem competitividade dentro de campo. Eu não achei que faltou competição. Eu acho que tem assim a questão do cansaço, a enchente que conta nessa história da competitividade. Eu achei que o Inter errou muito, né? O Rômulo, por exemplo, ele como último homem depois de um escanteio é problema, né? Porque ele cabeceia para cima, a bola pica, né? E aí é uma questão individual. Eu vi o Inter jogando da mesma maneira ainda que o Eduardo Cudê, só que fazendo menos pressão alta, por exemplo, sabe? É assim, o mesmo desenho tático, mas o Roger quer dar uma desacelerada para cansar menos. Ele recuava, não marcava tão na frente, ele tá encontrando pontos de ajuste ali. O Inter o Vini toca num ponto aqui e eu concordo com ele. O Botafogo, e a gente falava sobre isso no Sala, nós já falamos sobre isso.
O time do Botafogo esse ano é melhor do que o time do ano passado. O Botafogo tem pontuação de campeão de novo. Tem 39 pontos, faltando uma rodada para acabar o primeiro turno do Botafogo. Ou seja, ganha não sei qual é o próximo jogo, mas poderiam ir a 42 pontos, que é uma pontuação poderosa. Como foi no ano passado, acho que ano passado deve ter feito um pouco mais até. Ele termina o primeiro turno campeão. O Botafogo pega o São Paulo, o Botafogo fora de casa, está perto de ser o primeiro time dos pontos corridos a ser bicampeão de inverno, que é um título simbólico, ele não existe, mas nunca aconteceu de, por 2 anos consecutivos, o mesmo time, mesmo quando o Cruzeiro foi bicampeão, por exemplo, isto não aconteceu. O Botafogo, Maurício, ontem, e aí eu fiquei com a mesma sensação do Vini. O Botafogo sempre foi dono do jogo. O Botafogo tinha que ter decidido o jogo, não precisava tomar aquele sufoco. Ele controlou o jogo. Podia ter decidido muito antes. Mas, César, vamos descer a detalhes. Eu quero ter muito cuidado para respeitar os jogadores de quem eu vou falar. Porque eu não estou falando de qualidade técnica. Eu estou falando de características. E citei isso na Jornada da Gaúcha ontem. E eu não estou, portanto, condenando o Roger por tê-los escalado. Falar do Bruno Gomes. Agora, um meio-campo, Diogo, que tenha Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique, ele é impraticável como criação. Ele não pode criar. Não é porque o Maurício não quer. É porque esses jogadores são parecidos. Eles são jogadores que antes defendem para depois atacar. E quando atacam, eles são bem-sucedidos quando surpreendem. Este Bruno Henrique, que com o Roger no Palmeiras fazia o área a área, ele fazia um caminhão de gols lá. Era um grande destaque, porque ele vinha de trás. Ele vinha de um outro lugar. Agora, 4-1-3-2, disse o Diogo aqui sobre manter o desenho do Kudê. Mas de nada adianta você estabelecer esse 4-1-3-2 se 2 dos seus homens da tal linha, do 3, são Bruno Gomes e Bruno Henrique. Não é porque eles são bobos feios, é porque eles não têm a característica para fazer a função que este lugar do campo exige. Então, Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique não vão criar. Porque ovelha não voa. Não, de fato, assim, tu via claramente que... Plantou batata, vai colher batata. Não, tu via claramente que tinha esse problema, especialmente do Bruno Gomes ali, e do Rômulo também. Mas em defesa do Roger, ele não tinha Arangues, ele não tinha Fernando, ele não tinha Thiago Maia. E aliás, essa é uma boa projeção que a gente pode fazer para o jogo da terça-feira. Na hierarquia dos volantes, ele tinha os piores para abrir o meio campo, né? Na hierarquia dos volantes do Inter, o Rômulo e o Bruno Gomes são os que estão abaixo da linha. O Roger tá isento. Só que tem da palavra ali, Joe, que eu usei, competitividade, e aí tu pontou um negócio que, na verdade, eu acho que tu acaba concordando comigo. O Sala tem muito disso. Vocês discutem meia hora, acirradamente, o Gabriel Carvalho. Eu queria ter visto o Gabriel Carvalho. Também. Só que assim, diferente. Tu pontou, mas erra muito. Só que eu coloco o errar muito na conta da competitividade. Porque daí contra o Rosário Central, o Rômulo perde aquela bola pro Campas. Ele errou, mas aquilo é falta de competitividade, tá ligado no jogo. E aí o Inter vai enfrentar o Juventude no Jacone, tá com a mais, pressão no final do jogo, o Vitão vai lá, empurra, o cara é expulso. Destabiliza todo. Isso é falta de competitividade. É um time que não sabe se comportar, não sabe usar o famoso mental. Futebol é muito mental, força na cabeça para tu entender os momentos do jogo. Um time vencedor tem um mental forte, não adianta. Não adianta. Time que perde tem mental fraco, se destabiliza. Olha o Palmeiras contra aquele Grêmio que não tá perdendo 2-0. Nunca se destabilizou. Sentou, pô, tocou a bola, fez dá pra chegar, chegou, empatou. E não tô dizendo que é fácil fazer isso, mas o Inter não tem minimamente isso. O Inter é um time que se perde com facilidade. E isso que deixa o torcedor colorado angustiado. Eu fico angustiado assistindo isso. O Inter me dá ansiedade.